Deus os abençoe. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Senti-me guiado para vos falar sobre um aspecto. E não teve a ver com estarmos agora com a Jornada Mundial da Juventude. Senti que precisávamos de falar sobre o Evangelho, sobre Cristo e sobre o quão importante é nós nos revestirmos desse Evangelho. E não estava planeado, mas eu vou ler. Porque Charles Spurgeon disse que este versículo era como se fosse o Evangelho em miniatura. E eu nem sequer tinha este versículo para falar com vocês, mas na ceia do Senhor o pastor falou sobre o Evangelho e quanto é importante nós nos reconhecermos como pecadores, para sabermos que estamos longe da santidade de Deus, mas que através de Jesus Cristo nós nos podemos chegar perto, através da obra de Cristo. E Charles Spurgeon diz que este versículo está, eu vou ler, está em 1 Timóteo 1,15, eu leio para vocês e diz: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E quando Paulo se refere eu sou o principal, ele reconhece toda uma história de vida que ele viveu até chegar àquele momento e que se reconhece como pecador e que precisa da graça de Deus dia após dia, uma graça capacitadora para ele ser transformado dia após dia por Jesus, pela forma como ele vive o Evangelho e pela forma como ele prega. E isto foi só uma parte que eu queria dispor com vocês. Porque a minha passagem vai estar em Lucas 5 e fala sobre vestes novas em roupa velha e vinho novo numa odre velha. E o conceito que nós temos sobre vestir e sobre o vinho, primeiramente sobre vestir, que nós temos hoje em dia é completamente diferente dos nossos tempos. Eu recordo-me que a minha irmã, que tem mais 11 anos do que eu, tem 56 anos, ela vem agora do Brasil, eles estão à frente de uma igreja batista no Brasil, vão chegar nesta quarta-feira, pela graça de Deus, se Deus quiser, e ela ainda era uma jovem, devia ter cerca de 20 anos, mais ou menos, e ela fazia tricô, trabalhava numa confecção e fazia tricô. E eu nunca mais me esqueço, porque eu esperei, não sei se foi, aquilo para mim foi uma eternidade, talvez fossem 2 meses, e ela fez-me uma camisola. E eu achei aquilo maravilhoso, porque como é que ela conseguia fazer as mangas, esta parte, a gola, fez a gola, ela conseguiu tricotar uma camisola. E eu sempre, todos os dias ia ter com ela, já estás a tricotar a minha camisola? E ela fez uma para mim, outra para o meu irmão, fez uma para cada um de nós e outra para o meu outro irmão mais velho. E a forma, quando eu tive aquela camisola, foi incrível, a forma como eu tomei posse daquela camisola e vestia quase todos os dias, e a roupa não era abundante. Entendem? Hoje em dia a roupa é um artigo que, se estiver mais ou menos manchado, mais ou menos sujo, nós colocamos fora e compramos uma nova. Mas naquele tempo, no tempo de Jesus, o conceito não era esse. A roupa não se punha assim fora. A roupa tinha que durar, tinha que permanecer. Não havia essa capacidade financeira de poder estar sempre a comprar uma roupa e trocar a roupa nova. O vinho era algo que era apreciado. Hoje em dia há vinhos de muitas qualidades, muitíssimo caro, para todas as carteiras. E então, naquele vinho, o valor do vinho naquele tempo era extremamente importante, a forma como se tinha que cuidar, porque era quase como uma iguaria. E nós conseguimos entender isto, ou seja, uma odre nova, vocês já viram que era meter um vinho novo numa odre velha, já gasta, onde já outro vinho fermentou, não ia suportar, ia romper. E era demasiado importante nós sabermos valorizar isso.
E Jesus usa isto como um exemplo que está em Lucas 5, versículo 36 e 37, que diz: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odre velha, pois o vinho novo romperá as odres, entornando-se o vinho e as odres se estragarão. Mas para nós percebermos este contexto, eu gostei muito de encaixar e percebi, porque nós precisamos de vir um bocadinho atrás. E no versículo 17 temos a cura de um paralítico em Cafarnaum. Em Marcos ele diz-nos que são 4 amigos. Em Mateus e em Lucas ele não refere o número de amigos que ajudam este paralítico a ir ter com Jesus, mas em Marcos ele refere que são 4 os amigos que ajudam este paralítico a chegar até Jesus. E depois está uma multidão enorme. Jesus já está a mostrar algo novo, está a operar milagres. Ou seja, o conceito judaico que existe, as formalidades religiosas que existiam, iam muito contra este conceito novo, porque o Evangelho é a boa nova, a boa notícia. E então, quando eles deixam um paralítico e o apresentam a Jesus, Jesus vê a fé dele. Vocês podem ir seguindo pela Bíblia, está a partir de 17 até 26, contextualizamos esta parte. E conseguimos perceber que Jesus primeiramente lhes diz: os teus pecados estão perdoados. E tínhamos lá escribas e fariseus, ou seja, as pessoas religiosas. E como? Isto é uma blasfémia. Apenas aquele que pode perdoar pecados é Deus. E eles não estavam a conseguir compreender esta boa nova, este Evangelho. Eles não viam em Jesus o Messias prometido. Mas será normal descerem um paralítico e terem esta capacidade de perdoar os pecados e dizer o que é mais fácil a dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E ele diz: levanta-te e anda. E um paralítico começa a andar. Como é que isto não pode ter influência na forma como nós vemos aquela situação e analisamos? Há uma questão, àquilo que nós estamos enraizados. E aqui nós temos um primeiro ponto do Evangelho que eu gostava de partilhar com vocês, que é o confronto. O Evangelho confronta a nossa vida, confronta os nossos costumes, confronta a nossa religiosidade. Ou seja, nós, para usufruirmos de um tecido novo, de um vinho novo, nós temos que precisar de vestir esse vestido, esse tecido novo, completamente. Porque se nós formos adaptar o Evangelho à nossa vida, é como colocar um remendo novo num tecido velho. Ele vai romper e nós temos que ir buscar mais um remendo, e mais outro remendo, e mais outro remendo. E é incrível como a palavra se junta e se conjuga e como é uma só. Porque nós, quando falamos sobre Jesus Cristo, como era a túnica de Jesus? Uma peça única, sem costura. O Senhor Jesus é o exemplo e o expoente maior. Para nós compreendermos esta passagem, o Evangelho precisa de nos confrontar nas coisas que estão erradas, nas coisas que estão más, e nós precisamos de deixar nos vestir completamente por esse Evangelho. E reconhecer como Paulo, o maior dos pecadores. Porque Deus é santo, santo, santo. E nesta primeira parte nós temos um confronto. A seguir, nós podemos ver de 27 a 28, um cobrador de impostos. Temos um cobrador de impostos. E este cobrador de impostos, chamado Levi, que é Mateus, que eu vejo que nós, quando ouvimos o Evangelho, existe um chamado, mas este chamado vem de Deus, vem de Jesus. Nós apenas levamos a palavra, ou transmitimos,
mas quem toca individualmente a cada um de nós é Jesus que nos chama. É o Espírito Santo que nos toca. É Ele que nos chama. E quando Jesus passa por Levi, por este cobrador de impostos, Ele diz: segue-me. Ouça, segue-me. Se nós pararmos para pensar, para analisarmos uma situação, o cobrador de impostos era uma pessoa que tinha um nível de vida muito bom, na altura. Era uma pessoa odiada pela comunidade, mas era uma pessoa que estava financeiramente bem, porque ele tinha o valor de impostos para pagar a César, que devia de cobrar, e cobrava mais algum acima desse, e era para ele, por isso eles tinham um nível de vida bom. E chegar alguém como Jesus, possivelmente uma multidão vindo atrás dele, passa ali por aquele cobrador de impostos e ele diz: segue-me. Quando o Evangelho do Senhor Jesus nos toca profundamente e nos diz: segue-me, nós deixamos tudo e nós o seguimos. E nós aqui vemos mais uma vez a transformação. Porque depois desta situação e do chamado de Jesus, Ele dá uma festa enorme. E Ele convida os seus amigos, porque a seguir nós vemos na passagem, se vocês continuarem, que vai de 29 até 32, nós conseguimos compreender que Ele dá uma festa enorme e estão muitos cobradores de impostos lá. Ouçam, isto é a mesma coisa que nós irmos a uma festa de alguém que financeiramente está muito bem. Nós vamos ter lá tudo o que é do bom e do melhor e vamos usufruir possivelmente de coisas que os discípulos de Jesus não estavam habituados a usufruir. A realidade é essa. E como eles não estão habituados a usufruir, eles puderam fazer parte desta festa. Porque Levi, Mateus, este cobrador de impostos, decidiu seguir a Jesus. E há já uma transformação, porque normalmente eram pessoas gananciosas ligadas ao dinheiro. E ele dá uma festa enorme. Ele quer demonstrar que algo mudou na vida dele. E quando estão todos em alegria e gozo, porque o Evangelho, a boa nova, incompreendida por fariseus, pelos escribas que estavam aqui presentes, eles criticam Jesus mais uma vez. E vem um grupo de discípulos de João Batista, que era um seguimento, vem um grupo de discípulos de João Batista e fariseus, porque em Marcos refere que também estavam alguns fariseus junto, e vêm questionar Jesus sobre os seus discípulos. Então eles estão a comer junto com os cobradores de impostos. Vocês imaginem agora que Espanha invade Portugal e chega aqui, toma domínio sobre isto e o Domingos, desculpa lá Domingos, e o Domingos se torna um cobrador de impostos e nós temos que pagar ao Domingos o valor que Espanha deseja e ele, não é isso, é mais algum. E então ele vive numa boa casa, tem um bom nível de vida e nós estamos a sofrer porque o nosso país já não é nosso, está a ser dominado por outro povo, nós ainda pagamos impostos e são nossos inimigos. E quem colabora com o inimigo é. E estes cobradores de impostos eram vistos desta forma na sociedade judaica. E então eles confrontam Jesus. Então os discípulos estão a usufruir daquele banquete e de tudo isso. Ouçam, a boa nova, o Evangelho, nos permite usufruir de coisas extraordinárias que nós muitas vezes não conseguimos compreender apenas quando estamos lá. Como nós ouvimos na oração, fazer cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Mas nós muitas vezes não compreendemos isto, porque só quando vivemos isto é que vamos entender. E eles, quando fazem esta crítica, eles têm um pormenor, que eles exaltam-se numa questão, no jejum. Eles dizem que eles estão a jejuar, os fariseus estão a jejuar,
ou seja, ruidinhos, porque não estavam a participar naquele banquete. Porquê? Porque se estavam a considerar mais santos do que os discípulos de Jesus. Porque estavam a jejuar. E fizeram saber isso. E tipo a dizer, isso não tem valor nenhum. Ainda há pouco curaste um paralítico, fora os outros milagres todos que Jesus com certeza fez, e agora chama um cobrador de impostos, ele conhece a boa nova, ele vai seguir Jesus, eles ficam, dá uma festa, há alegria, há gozo, e estes religiosos dizem, não, nós somos mais santos porque nós estamos a jejuar, e não conseguem compreender isto, e não conseguem entender esta renovação que existe em Jesus Cristo. E vivem presos a essa religiosidade e consideram-se melhores e confrontam Jesus com isso. E Jesus conta a história do noivo. Ele é o noivo. Então, se está aqui o noivo, não é preciso fazer jejum, porque está cá o noivo. Eu quero estar com Jesus. Mas ele também diz, virá o tempo em que vai ser necessário jejuar. Quando eu me apartar de vocês, quando Ele deixar de estar connosco, para não desconsiderarmos e cairmos no erro de que hoje em dia não devemos jejuar. Não. Há situações que eu creio que devemos jejuar, e é importante, porque o noivo já não está connosco, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. E desta forma, Jesus conta-lhes a parábola. E temos o confronto, temos a chamada e temos o ciúme. Nós não devemos ter ciúme da obra que um irmão faz, no lugar onde ele está, daquilo que ele conquista em nome de Jesus. Devemos ficar felizes e fazer festa. E devemos nos alegrar por isso. É bom. Nem todos vamos percorrer o mesmo percurso da mesma forma. É a multiforme forma de Deus agir em cada um de nós. Somos um corpo, membros diferentes. E nesta primeira parte, eu queria chamar a atenção destes 3 pontos do Evangelho, que deve ter este confronto em cada um de nós. De uma forma simples, de uma forma demonstrativa. Para quê? Para que quando formos revestidos por uma veste nova, não querermos pôr remendos, nem quando pormos um vinho novo, temos uma odre, que era uma peça feita de um animal, e depois era bem selado, era bem amarrado por causa da pressão que o vinho fazia, para não se perder. Se fosse velho, ia-se rasgar. E nós nos apoderarmos desta verdade e compreendermos isto e vivermos isto. E sabermos que pode existir esse confronto, mas que o Senhor nos limpe disto. E saibamos aceitar a boa nova e este Evangelho. Agostinho de Hipona tem esta frase, que é Santo Agostinho. Com licença. Vou beber um gole de água. Desculpem. Agostinho de Hipona tem esta frase: se crês somente naquilo que gostas do Evangelho e negas o que não gostas, crês somente em ti mesmo. Compreendem? E aquele que segue Jesus, o que é que ele faz? Nega-se a si mesmo. E isso é seguir Jesus. Agora vamos à segunda parte. A roupa dá-nos a entender uma questão espiritual, o estado espiritual. Muitas vezes tem este sentido. Vamos ver quando Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva toma posse daquele fruto e come, dá a Adão, eles têm noção de quê? Da nudez.
Então eles percebem que estão nus, vão buscar uma folha de uma figueira e tapam-se. Deus, quando se reencontra com eles, faz o primeiro sacrifício animal. É o próprio Senhor, em Gênesis está, que Deus os veste com peles de animais. É Deus que os veste dessa nudez. E aqui já temos um simbolismo de sacrifício. Jesus está em toda a palavra. Jesus está em toda a Bíblia. E nós, quando começamos a estudar e a compreender estas verdades bíblicas, nós percebemos porque Jesus tinha que vir. Porque Jesus tinha de estar conosco. Porque Jesus tinha que nos alertar sobre todas estas coisas. A Europa viveu momentos de evangelismo incríveis. Viveu momentos de avivamento incríveis. Europa, Estados Unidos. Primeiramente a Europa. Reforma protestante. Nós hoje em dia vivemos momentos frios. Momentos de apostasia. Momentos em que nós ouvimos dizerem que não é necessário evangelizar, é só uma questão de convivermos uns com os outros. E Jesus? Jesus é o cerne do cristianismo. O cristianismo não existe sem Jesus e sem a sua ressurreição e sem a obra da cruz. Nós queremos ter uma veste nova. Nós queremos ter o sangue de Cristo a correr em cada um de nós. Eu ia pedir que a Susana pudesse passar um versículo que está em 1 Coríntios. Para nós compreendermos, este versículo para mim, esta passagem de Paulo é incrível. Creio que 1 Coríntios 15, de 1 ao 4. Vocês podem ler, eu vou ler também, para nós entendermos um pouco mais. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vos preguei. Eu vou parar aqui e vou-vos dizer, retiverdes. O vinho novo tem que ir para uma odre nova, tem que ser bem selado para ser retido. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser retido em nós, tem que ficar em nós. Se isto impõe uma condição, retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Podemos não ter crido e ter dito que sim, e apenas ser uma emoção. É necessário nós compreendermos a obra da cruz. É necessário nós compreendermos verdadeiramente o que Jesus fez por cada um de nós. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele não está a dizer isto assim, em vão. Segundo as Escrituras. Ouçam, leiam as Escrituras. As Escrituras vão comprovar o que eu vos estou a falar. E que tal foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não que Paulo não tenha vivido nem tenha compreendido isto, mas ele quer dizer, à parte de mim, daquilo que eu falo nas Escrituras, vocês vão comprovar a obra da cruz, vocês vão comprovar o Evangelho. Eu vou-vos falar sobre uma história, que é Gary Wildridge. Atenção, não é sobre este homem, mas é sobre um homem que eu não sei o nome. Gary Wildridge, alguém conhece? Se calhar pelo nome vocês não conhecem, mas foi um dos piores psicopatas assassinos dos Estados Unidos. Ele confessou ter morto 48 jovens, mulheres,
durante a sua vida, que muitos creem que foi ainda um bocado mais do que isso. E esse homem foi condenado à pena de morte e depois entrou num acordo com a polícia de que se ficasse apenas com prisão perpétua, ele iria mostrar onde estavam muitos outros corpos, porque eles encontraram alguns, não encontraram todos, nos rios, nas montanhas. Ouçam, ele matou imensas mulheres. Estamos a falar de mulheres. Possivelmente ele violentava-as e assassinava-as. E o homem casou 3 vezes, teve um filho, uma pessoa que nós olhamos para ele, nada. Ele pintava, fazia acabamentos de caminhões, de pintura em caminhões, era esse o trabalho dele. Uma profissão normal, simples, com este perfil psicopata, em que ninguém se apercebeu disto naquela comunidade. Ele foi testado no polígrafo, só que o polígrafo tem uma questão, o polígrafo analisa a parte sentimental, a parte da sensibilidade, da consciência de o erro que se faz. O homem passou no polígrafo. E o que o incriminou foi testes de ADN que lhe fizeram quando encontraram umas partículas de tinta em alguns corpos. Enganou a polícia durante 20 anos. Isto é a história deste homem. Mas a história que eu vos quero falar é de um pai de uma jovem, em que os tribunais nos Estados Unidos deram a liberdade para as pessoas exporem aquilo que sentiam sobre este homem. E toda a gente disse, vais para o inferno, tu vais morrer, tu tiraste aquilo que nós mais amávamos, tiraste aquilo que nós mais gostávamos. E chega um homem, eu não sei o nome dele, é um homem já de idade, e diz, por aquilo que eu acredito, e naquilo que eu sigo, que é Cristo, e pelo conhecimento que eu tenho de Cristo, eu não te culpo de nada. Não tenho qualquer ressentimento sobre ti. E eu perdoo-te por teres morto a minha filha. Isto é o Evangelho. É esta transformação. Se eu me quisesse colocar no lugar daquele homem, é um peso tão grande. Ter a capacidade de chegar ao assassino de um filho e dizer, eu te perdoo. E dizer, eu te perdoo porque Cristo me ensinou a perdoar. Me ensina a perdoar. Isto é o Evangelho. É ter uma vestidura nova, é ficar bem selado com esse vinho, é não perder a essência. Eu pedi agora, no próximo versículo, para nós compreendermos a importância deste Evangelho, e creio que é Apocalipse 22, 14, que diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isto é aceitarmos o Senhor Jesus. Isto é Ele nos purificar de todo o pecado. Não... Ouçam. Eu não sei o que vocês viveram, eu não sei a fase que vocês estão a passar no cristianismo. Eu não sei se a vossa odre está mais gasta, não está, se vocês têm posto remendos, se não têm. Mas o Senhor Jesus está de braços abertos. Ele quer nos renovar, Ele quer nos dar uma veste nova. Ele não quer mais remendos. Ele quer tudo. Eis que tudo faço novo. Temos o próximo versículo. Que é em Apocalipse 7, que está de 9 e 10. E nós vamos entender
Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O Evangelho é nós reconhecermos que não há mérito nenhum em nós e que os méritos são todos na obra do Senhor Jesus Cristo, e pela sua graça nós somos sarados e os nossos pecados são perdoados, lançados no mar do esquecimento. Tomemos posse disto. Vivemos uma vida em abundância com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.